crianças! Hoje é dia 25 de outubro e hoje nós temos aula de matemática e ciências. Então pega lá seu caderno de matemática, vamos fazer o cabeçalho? Eu já deixei pronto. Olha lá, ó, Rio Negro, que é o nome do nosso município, 25, que é o dia de hoje, de outubro, que é o mês que nós estamos, de 2021. E aqui a professora já trouxe a data abreviada, né? 25/10/2021, porque outubro é o 10º mês. E nós vamos trabalhar com o sistema monetário. Faça a representação com material dourado da data e do ano, que você já sabe fazer muito bem, não é? Porque você já faz há muito tempo. Então, sistema monetário. O que é sistema monetário? É a forma que a gente usa para chamar o dinheiro, para trabalhar com o dinheiro. É o estudo do dinheiro. Então, nós vamos trabalhar com o sistema monetário. Professora, mas eu sou criança, ainda não uso dinheiro. Mas é muito importante a gente saber usar o dinheiro. E será que faz muito tempo que o dinheiro surgiu? Lá no início da humanidade, quando o ser humano começou a produzir, a plantar, a criar animais, ele começou a fazer trocas entre eles, entre as pessoas. Mas com o passar do tempo, o dinheiro foi surgindo, Então foi sendo necessário ter o dinheiro. E o dinheiro é muito importante nos nossos dias. Nós usamos o dinheiro todos os dias, não é? Hoje em dia tem o dinheiro eletrônico, mas ele representa o dinheiro que a gente usa, né? Que a gente vai fazer uma compra, quando você vai no supermercado com a sua mãe, o seu pai, o avó, com algum familiar, você vai usar o dinheiro para pagar aquela compra, né? Tudo a gente usa o dinheiro hoje em dia. Então, agora você vai conhecer qual é o dinheiro que o Brasil usa, que aqui no Brasil nós usamos, porque em determinados lugares do mundo, cada lugar tem uma moeda, um nome, né, para o dinheiro. Então presta atenção no nosso dinheiro. Vamos ver? Então vejam aqui. Olha lá, o sistema monetário brasileiro usa o real. Nós chamamos de real. É o nome do nosso dinheiro. Então presta atenção. Nós usamos essas moedas que você está olhando lá no slide. Está vendo? Então vejam, nós temos as moedas de 5 centavos, de 10 centavos, 25, 50 centavos e R$1. Essas moedas de 50 centavos são partes de R$1. Duas moedas de 50 centavos formam R$1. Então são partes. É como se eu dividisse essa moeda de real em partes. Para que eu consiga formar R$1, eu vou usar duas de 50 centavos. Mas e 25? 25 nós vamos usar 4 moedas. E assim a gente vai separando. A de 10 centavos, para formar R$1, nós vamos usar 10 moedas. 10 partes. Dividimos o real em 10 partes. E a de 5, se a de 10 é 10 moedas, e a de 5? A de 5 você vai usar o dobro, 20. Então, para formar R$1 precisa de 20 moedinhas de 5 centavos. Interessante, não é? Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo sobre equivalência, mas ainda não. Essas que eu mostrei aqui são as moedas, né? Que a gente usa, são feitas de metal. Essas aqui são as cédulas que nós estamos usando nos nossos dias, no nosso dia a dia. O real começa com as notas de R$2. Antes, há uns anos atrás, nós tínhamos a de R$1. Agora não, ela saiu de circulação, não está mais sendo usada, mas tem a de R$2. Depois a de 2, nós temos a de R$5. Temos a de 10, a de 20, a de 50 e a de R$100. Mas será que é só de R$100? Não. Hoje nós temos também a de 200 agora, que é essa aqui. Olha, a de R$200 eu coloquei bem grandona, né? Porque é a mais atual agora. É recente. Saiu há pouco tempo. E essa é uma nota
que a gente não vê muito, né? Porque ela vale muito. Ela vale 2 dessas de R$100. Você precisa de 100 mais 100 para formar 200, não é? Então vejam como a gente tem cédulas no nosso meio a meio, no nosso dia a dia, passando. Se eu olhar minha carteira agora, não tenho nenhuma de 100, né? Hoje, nem a de 200. Aí eu teria que ir lá no banco. Não tenho hoje aqui. Mas é mais comum a gente ter dentro da carteira a de 20, a de 50 e a de 100. A de 200 não é assim, a gente não tem todo dia, né? Às vezes eu posso ter a de 200, mas eu acho mais complicada de usar ela, porque eu tenho que estar trocando, né? E se eu trocar, eu gasto. Então tem que ter controle. Agora você vai conhecer um videozinho que explica sobre o dinheiro, tá? Então preste bastante atenção. Nosso dinheiro. Cada país tem seu dinheiro. Por exemplo, nos Estados Unidos é o dólar, em Portugal é o euro, no Japão é o iene, aqui no Brasil é o real. Como vocês devem saber, o dinheiro serve para comprar o que precisamos. Agora, vamos conhecer nossas moedas e cédulas. Cédulas é a mesma coisa que notas. Moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Notas: R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100. Agora nós vamos ver as equivalências. Se eu tenho 2 moedas de 50 centavos, o valor é igual a uma moeda de R$1. Mas se eu tenho 5 moedas de 5 centavos, o valor é igual a uma moeda de 25 centavos. E o mesmo com as notas. Se eu tiver 5 notas de R$2, eu terei igual a R$10. 2 notas de R$50, eu terei o equivalente a R$100. 5 moedas de R$1 é a mesma coisa que uma nota de R$5. E agora um desafio. Se eu tenho 4 moedas de 50 centavos, qual a nota que eu posso trocar para ter o mesmo valor? Por uma de 2, por uma de 5 ou por uma de R$50? Se precisar, pausa o vídeo para pensar. E acertou quem respondeu R$2, porque 2 moedas de 50 centavos dá R$1. R$1 mais R$1 igual a R$2. Dica bônus: dinheiro não dá em árvore, hein? Economize, que os adultos trabalham muito para ganhar. Muitos beijinhos econômicos para vocês e até a próxima! Agora você vai brincar com dinheiro. Dá para brincar com dinheiro? Com dinheiro de brinquedo? Dá! Lá no final do teu livro, na página 121, eu coloquei 121, deixa eu ver, mas é 221 até 228. A professora colocou 121, mas não é 121, é 221. Vai lá no final do teu livro, lá, e você vai recortar as moedinhas, as cédulas e as moedas. Aí você vai fazer um envelope bem legal. Pega uma folha sulfite ou uma folha de caderno velho. Faz um envelope. Você sabe fazer um envelope? Deixa eu ver aqui um papel. Você faz assim, né? Dobra ele e deixa uma abinha, ó. E daí faz aqui. Passa a cola dos lados, faz um envelope. Coloca dentro para não perder, porque perde, né? Aí você vai brincar
Brincando, você aprende. Brinca de mercadinho com os primos, com os irmãos, com a mãe mesmo, com a avó. Brinca de fazer troca de moedas, que você vai aprendendo a trabalhar com dinheiro. É muito importante desejar trabalhar com dinheiro. Então você recorta todas as que tem dinheiro. Ó. Olha que legal, vejam. Uma cédula, ela tem os dois lados, as duas faces. Então, aqui no livro também tem. Olha, de R$2. Tem de um lado, do outro lado também tem. Não vai aparecer aqui no vídeo, mas olha lá no livro de vocês, que vocês vão ver que um lado tem a cara, que a gente chama, né? O rostinho. No caso da de R$2, tem ali um. E do outro lado tem um animal. Na de R$2 é uma tartaruga. Legal. Vocês já viram que interessante? Cada nota tem um animal. A de R$10 é uma arara. A de 20, deixa eu ver que eu não lembro. Ah, é um mico. É? Daí a de 50 é a onça. Sempre todo mundo diz assim: ai, eu queria uma oncinha agora. É a de 50 que as pessoas estão falando. Então recorte as cédulas e as moedas para você brincar lá. Só não vai ter no livro a de 200. Por quê? Porque esse livro foi fabricado antes de 2019. Se você olhar lá no livro, na frente do teu livro, vai estar escrito 2019, 20, 21 e 22. Significa que esse livro é para ser trabalhado desde 2019 até 2022. Então ele foi produzido antes de 2019 e a cédula de R$200 saiu depois. Então não tem no livro a de R$200. Então você não vai poder brincar com a de 200, tá? Então recorte e brinque lá. E agora você vai fazer atividades do livro e vai fazer atividades da apostila. Agora veja da apostila que você tem lá. Escreva a quantia em reais que cada pessoa possui. Então você vai contar. Lembrando que nas cédulas, o valor da cédula está lá escrito. R$2, olha lá, ó, R$20, R$10. Você vai somar. Quanto a Paula tem? Vou ajudar vocês. Vamos somar o da Paula juntos? Então vejam lá. Deixa eu colocar aqui o mouse em cima. Veja. 2 mais 1, 3, 4. Daí 4 mais 20. 24 mais 20. 44, 54. E vai somando aqui mais 5. 54, aqui mais 5. E vai somando. Não vou dar o total, né? Deixar você pensar um pouquinho. Quanto que vai dar o valor que a Paula tem? Agora, você já fez o da Paula? Vai fazer a do Flávio, ó. Eu começaria somando as maiores. 20 mais 10, mais 10, mais 10 e terminaria com o 2, que é quebrado. Eu começaria assim. Você faz como você quiser. Soma e daí coloca aqui o valor. Você pode brincar com as suas cédulas para fazer essas atividades. Tanto as do livro como as da apostila. Aproveite e aí você manuseia, você vai aprendendo. Aí você coloca ali. Aí vai ter perguntas. Letra A. Qual dos dois possui maior quantia em reais? Então vai somar. Vai ver qual dos dois que tem mais dinheiro, né? Maior quantia. Quantos reais a Paula possui a mais que o Flávio? Vou dar uma dica. Quando uma perguntinha, um probleminha vem perguntando quanto tem a mais, você pega os dois valores e subtrai. Ou seja, você vai pegar o valor da Paula, se o dela for maior que a do Flávio, e vai subtrair a do Flávio. Ou, se a do Flávio for maior, vai pegar o valor do Flávio e vai tirar o valor da Paula. Não se esqueça, numa subtração, sempre o valor maior em cima, né? Não pode fazer o menor em cima, porque daí não dá certo o cálculo, né? Então, você vai calcular qual dos dois tem mais e daí vai fazer uma subtração. Sempre que um problema te pergunta quanto tem a mais, você não vai somar, você vai subtrair, tá? Para saber qual é a diferença dos dois.
para saber quanto, porque não está pedindo para você somar, está pedindo para você ver quanto que um tem a mais que o outro. Então é uma diferença que tem entre o valor de um e de outro. Então você tem que subtrair para descobrir a diferença. Dica boa, não é? Daí não erra. Cuidado que muitas pessoas somam. Se Paula der 15 reais para o Flávio, do dinheiro dela, quantos reais cada um vai ficar? Então imagine que a Paula tem uma quantia e o Flávio tem outra. A Paula dando 15 reais daquela quantia, quanto que ela vai ficar e quanto que ele vai ficar, tá? Tem ali para você colocar o valor. Observe as quantidades e marque o correto. Tem que somar e ver quanto que vale cada quantidade ali. Bem fácil. Então, é isso. A nossa aula de hoje é essa. Você vai fazer a atividade da apostila, que é muito fácil, e vai fazer as do livro. E brinque bastante com o seu dinheirinho. E agora a gente vai para a nossa próxima aula. Agora, crianças, nós vamos falar sobre um tema que eu sempre gostei. Eu gosto, eu acredito que vocês também, sobre astronomia, sobre os astros que eu coloquei aqui, tá? Então, na nossa aula de ciências. Então, escutem um videozinho que vai passar, que eu vou falando, explicando, e vocês vão ver como é legal trabalhar sobre os astros. Então, vamos lá. Os astros, então, a gente vai falar. Então, vejam lá. Os astros, eles são corpos celestes que orbitam no céu, no espaço. Nós vemos à noite brilhando. São estrelas, planetas, são os astros. Estrelas são astros, são corpos celestes. Olhem quantas estrelas, com luz própria. Elas cintilam e elas estão fixas no espaço, não se movem. Existem milhões de estrelas e elas são geralmente muito maiores que os planetas. O Sol é uma estrela que ilumina o nosso planeta, porque ele está mais perto da Terra, mas ele não é a maior estrela. Planetas também são astros que giram em volta de uma estrela ou em volta de um planeta maior. Não têm luz própria, recebem luz de uma estrela e eles movem-se no espaço. A Terra é um planeta. Ela não tem luz própria, recebe luz do Sol, gira em volta do Sol. E a Lua, ela gira em volta da Terra. A Lua é um satélite natural da Terra. E os cometas? Os cometas são astros que têm uma cauda de luz. E nós temos um cometa, o mais conhecido é o Halley, visível a cada 70 anos. Os asteroides também são astros. Eles são parecidos com os cometas, só que eles não têm cauda. E o meteoro? O meteoro, ele provoca um rastro luminoso no céu ao entrar na atmosfera da Terra. Nós conhecemos como estrela cadente, mas quando essa estrela cadente atinge a superfície da Terra, nós chamamos de meteorito. E o planeta Terra é onde nós vivemos. Ele gira em torno de si mesmo e em torno do Sol. É o terceiro planeta que gira em torno do Sol. Sua forma é aproximada de uma esfera, achatada nos polos. E ele tem a Lua como um satélite natural. E qual será que é a diferença entre um astro luminoso e um iluminado? Vocês viram que o Sol, ele ilumina, né? Ele emite luz. E que o planeta não emite, ele recebe luz. Então, nós vamos ver qual é a diferença entre um astro luminoso e um iluminado. Lembrando
Quem é iluminado é que recebe luz. Quem é luminoso é que emite luz, tá? Astros luminosos e iluminados. Então vejam lá, luminosos concentram grande quantidade de energia e liberam parte dessa energia em forma de luz e calor, como o Sol. Ali é uma imagem do Sol, né? De uma estrela. O Sol é uma estrela, não se esqueçam. Ai, professora, mas por que a gente não vê... por que a gente vê as estrelas à noite? Porque elas estão muito longe, né? Então você consegue perceber. Mas o Sol também é uma estrela que ilumina o nosso planeta. Que a gente vai falar mais daqui a pouco, por que a gente não vê à noite, certo? Mas aguarde que a gente vai falar sobre isso. Olhem, do lado nós temos o planeta Terra. O planeta Terra, ele é iluminado, ou seja, ele não emite luz. Ele possui energia, sim, mas ele não libera, tá? Então o Sol tem energia e libera. O planeta Terra recebe luz, ele não emite luz. Vejam aqui uma imagem dos planetas. Ali no centro é o Sol, né? O Sol é uma estrela, lembrando, né? E ele é um astro luminoso. E o planeta Terra e os outros ali são planetas, mas eles são iluminados. Vejam aqui, que imagem é essa, será? Esse é o profissional que estuda os astros. Como a gente chama ele? Astrônomos. Os astrônomos estudam a astronomia, ou seja, os astros, né? Que legal. Aqui ele está usando um telescópio que ele usa para observar o espaço. São telescópios muito potentes, né? Uma vez eu tive uma experiência que eu achei fascinante. Em uma escola que eu trabalhava, uma escola de ensino médio, um professor levou um telescópio para a escola. Eu fiquei fascinada, de verdade, crianças. Ele colocou para a gente observar a Lua, que é o satélite natural da Terra. Eu fiquei encantada de olhar a Lua. Existia uma fila imensa de alunos, assim, eu entrei lá na fila para olhar a Lua. Fiquei encantada. Então, se um dia você tiver a experiência, a oportunidade de fazer essa experiência, de observar, faça, que é bem legal. Agora a gente vai ler um texto que tem lá na sua apostila. Então vamos ler? Então vamos lá. Astros, o brilho no céu. A Terra, o Sol e a Lua são astros que se movimentam no espaço. Da superfície da Terra podemos ver o espaço. Nós conhecemos essa parte com o nome de céu, realmente. Os astros e o espaço onde eles estão formam o universo. Durante o dia, vemos o Sol, que é a estrela mais próxima da Terra, fonte de luz e calor. À noite, podemos ver outros astros, como as estrelas e a Lua, por exemplo. É comum as pessoas pensarem que a Lua sempre será vista somente à noite. Muitas vezes podemos vê-las também durante o dia. Podemos vê-la, né? Também à noite em que não conseguimos observar a Lua. Algumas a gente não observa. A Terra não está sozinha no universo. De qualquer lugar da superfície terrestre, numa noite sem nuvens, é possível ver uma infinidade de pontos brilhantes no céu. Esses pontos brilhantes são chamados de astros e podem ser classificados em luminosos ou iluminados. Os astros luminosos são os astros que possuem luz própria. Esses astros são chamados de estrelas. Os astros iluminados são aqueles que não possuem luz própria. Eles são iluminados pelo Sol. Os principais astros iluminados são os planetas e satélites. Alguns são vistos a olho nu, ou seja, sem uso de telescópio. Outros, por serem menores
ou por estarem muito distantes da Terra, só podem ser observados com o auxílio de um aparelho chamado telescópio, que é aquele que a gente viu na imagem. A ciência que estuda os astros, de que eles são feitos, seus movimentos e sua posição no espaço, é chamado astronomia. E os astrônomos são os cientistas que se dedicam à astronomia. Legal esse texto, bem informativo. É um texto informativo. Então agora você tem atividades para fazer. Então você vai ler esse texto e vai responder algumas questões, tá? E tem atividade no livro também. Então façam com bastante dedicação e eu espero que vocês gostem dessas aulas, porque eu gosto muito de falar sobre o sistema solar, sobre os astros, tá bom? Então até a próxima aula. Tchau!